Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre a estrutura e nomenclatura das diversas classes de compostos orgânicos, vamos tratar nesse vídeo dos fenóis. Esse assunto vocês encontram no capítulo 10 do livro Introdução à Química Orgânica, de minha autoria. Esta é a parte 2. Toda a nomenclatura que nós vamos apresentar aqui, essas regras, estão de acordo com as últimas regras de 2013, recomendadas pela IUPAC. No vídeo anterior, na parte 1, vocês viram a estrutura geral dos fenóis. Nós também estudamos a ocorrência de fenóis na natureza, suas atividades e aplicações. Neste vídeo, você aprenderá sobre regras de nomenclatura da IUPAC, incluindo nomes não sistemáticos aceitos e nomes preferidos para fenóis. Como eu disse, as regras que nós vamos apresentar são as mais atualizadas da IUPAC. Vamos começar então apresentando algumas dessas regras de nomenclatura de acordo com a IUPAC, e começamos chamando a atenção de que fenol é o único nome mantido para o composto de fórmula C6H5OH. Ou seja, só existe um nome para este composto, que é fenol. Esse nome também é usado para nomenclatura geral, ou seja, para nomear derivados do próprio fenol. Tá? Um aspecto importante a chamar a atenção de que o uso de números 2, 3 e 4 são recomendados, no caso de compostos com substituintes, não devendo ser empregados as letras O, P e M. Vamos ilustrar. Este composto é um derivado do fenol com um grupo substituinte no carbono 2. O nome dele é 2-metilfenol, sem espaço, sem nada entre metil e o nome final, fenol. O que a regra atual, que não é tão atual, mas que é a mais atual de 2013, publicada em 2014, o que ela recomenda é que não se deve utilizar o nome ortometilfenol. Chama atenção porque até então, antes dessas alterações, isso era permitido, utilizar aqui a letrinha O ou ortometilfenol. Um outro exemplo é esse composto, que é um derivado do fenol, destacado em azul, com um átomo de cloro no carbono 4. Sempre começamos a numeração a partir do carbono que está ligado à hidroxila. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Esse composto é o 4-clorofenol, que era então permitido ser chamado de paraclorofenol. De acordo com essa regra, aqui eu destaco o número da regra, que é a regra P63.1.1.1. Essas letras não devem ser usadas. Os compostos fenólicos derivados do fenol são nomeados citando-se o nome de cada substituinte em ordem alfabética, precedido de um número que indica a posição de cada substituinte no anel. Essa é uma regra geral, ou seja, citação em ordem alfabética e o uso de números para indicar a posição, sempre lembrando que você deve ter a menor sequência de números, é uma regra geral que nós temos visto desde o vídeo sobre nomenclatura de alcanos. Isso aqui são regras básicas. Outra regra, que eu já até mencionei, mas eu destaco aqui, que a numeração sempre iniciará do carbono que possui a hidroxila fenólica, sempre que o fenol for a função principal, e seguirá as mesmas regras vistas anteriormente. Pode existir uma situação em que o grupo OH do fenol não vai corresponder como grupo principal, então, neste caso, a numeração não será iniciada a partir da hidroxila, tá? Mas sendo a hidroxila do fenol o grupo principal, a numeração começa dele. Vamos ilustrar? Esse composto aqui tem um átomo de cloro, 2 grupos metilas substituintes
E tem aqui uma hidroxila. A hidroxila é a função principal. Então, o núcleo de azul é o fenol. Esse composto é, então, numerando a partir do carbono 1, 2, 3, 4, 5, é o 4-cloro, hífen 3,5 hífen, dimetilfenol. Observe que, como estão dois grupos metila, é importante colocar esse prefixo di aqui na frente. Outro exemplo, esse composto também derivado do fenol, tem aqui um grupo etil, tem aqui um grupo metóxi. Então, o nome desse composto, a numeração começa a partir deste carbono, que é o 1, este carbono é o 2, 3 e 4. Então, 2-etil, hífen, 4 hífen, metoxifenol. Observe que não tem espaço, não tem hífen entre metóxi e fenol. Observe também que o E vem antes do M, ordem alfabética. Tá? É importante que isso fique claro. Existem, vocês vão encontrar escrito por aí muitas vezes com hífen, com espaço, definitivamente errado. Quando a hidroxila estiver ligada ao naftaleno, a numeração seguirá o padrão estabelecido para o mesmo, ou seja, para o naftaleno, como mostrado a seguir. Só relembrando, nós já vimos no vídeo sobre numeração de compostos aromáticos, o naftaleno tem uma numeração pré-determinada. Então, observe aqui, destacado em azul, o núcleo do naftaleno, e a numeração sempre começa deste carbono aqui, olha. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A. Sempre começa deste carbono, tá? Neste caso, a hidroxila está no carbono 1. Neste caso, 1, 2, 3, 4, também ela está no carbono 1. Então, o nome deste primeiro composto, tá? Seguindo os menores números, começa daqui. A metila está no carbono 3, 3-metil, naftalenol. Como a hidroxila está no carbono 1, naftalen, hífen, 1, hífen, ol. Este é o nome e o PAC preferencial. Um outro nome para este composto, também aceito, mas não é preferencial, é 3-metil, 1-naftol. Esse núcleo em azul, sem substituinte, ele era chamado, e ainda pode ser, de 1-naftol, mas não é o nome preferido. O nome preferido é naftalen-1-ol. Vamos ver esse segundo caso. No carbono 8, nós temos um átomo de bromo. Observe que eu não numero daqui para cá, não posso. A numeração é pré-estabelecida, 1, 2, 3, em sentido horário. Este é o 8-bromo, naftalen, hífen, 1, hífen, ol. Nome e o PAC preferido. Outra opção, 8-bromo, 1-naftol. Tá? Então, fique bem claro que o naftaleno tem uma numeração pré-definida. Agora, observe esse exemplo. A hidroxila sempre receberá a menor numeração possível se o fenol for a função principal. Neste caso, nós temos apenas o fenol como função aqui principal, então vai ser o naftol. Eu não falei que eu tinha que começar a numerar daqui 1, 2, 3? Se eu numero daqui 1, 2, 3, a hidroxila receberia o número 3. Se eu começo daqui, 1, 2, olha, mas pelo vídeo anterior, pelo slide anterior, esse aqui não deveria ser o carbono 4? Preste bem atenção. Eu estou traçando uma linha aqui, no meio desse, bem dividindo esse naftaleno em duas partes. Estou colocando aqui um eixo. Se você pegar girar esse composto de 180 graus em torno deste eixo, tá? Você não muda o composto, você só vai desenhá-lo de forma diferente. Então, girando de 180 graus, você obtém essa figura. Tá? Simplesmente foi um giro, você não trocou, você não mudou nenhum grupo de posição. Você pode desenhar o composto de várias formas. Se você dá esse giro de 180 graus, você obtém essa figura. Este composto é exatamente esse de cá. Tá? Então, agora a hidroxila está no carbono 2. Então, cuidado, porque muitas vezes o composto pode estar desenhado, no caso desse naftaleno e de outros, de uma forma não adequada para fins de numeração. Então, é o 3-metil, o nome dele,
naftalen, 2-ol. Ou 3-metil-2-naftol. Então, esse é um exemplo que deve ficar claro para vocês com relação a essa, às vezes, a maneira de desenhar o composto. A maneira mais adequada seria esta, porque fica claro que a numeração começa deste carbono. Aqui você poderia ter se confundido. Mais algumas regras. Alguns nomes não sistemáticos são mantidos apenas para a nomenclatura geral, ou seja, quando os compostos não são substituídos. Eu destaco ainda que nomes preferenciais são sistemáticos conforme as regras apresentadas, ou seja, esses compostos aqui, olha, fenol, pirocatecol, naftol, nós já chamamos a atenção, esse aqui é chamado de M-cresol, tá? O resorcinol, hidroquinona, fluoroglucinol, pirogalol. Esses nomes são mantidos pela IUPAC, mas não são preferidos. Os nomes preferidos são aqueles empregando as numerações e as regras, como nós vamos ver em mais alguns exemplos a seguir. Tá? Só chamando a atenção que, se você vir escrito hidroquinona, ele é aceito, não é o preferido. O nome de um composto fenólico com mais de uma hidroxila é formado pela adição dos sufixos diol, triol, etc., ao nome do hidrocarboneto aromático correspondente. Por exemplo, nós temos aqui 2 hidroxilas, temos 3, temos 2. Vamos ver como é que ficam os nomes. Esse de cá, eu vou começar a numerar a partir dessa hidroxila, de maneira que a numeração fica 1, 2, 3, 4. Eu não posso numerar para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui para cá, menores números. Essa é a regra de ouro, menores números. Então, é o 4-etil, o nome do hidrocarboneto principal aqui, que é o benzeno, hífen 1,2-diol. Esse é o nome e o PAC preferencial. Você não deve usar 4-etil-pirocatecol. Ou seja, o benzeno 1,2-diol é o pirocatecol. Como está substituído, você não pode chamar isso de 4-etil-pirocatecol. Vamos ver o próximo. Esse é o benzeno 1,2,4-triol. Não tem outro nome. Benzeno 1,2,4-triol. Esse é o único nome. E este de cá é o naftaleno 1,2,3-diol. Também não tem outro nome. Esse de cá, que deveria ser o benzeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanol. Na verdade, o nome e o PAC preferencial é o benzenohexol. Esse é o único nome desse composto, benzenohexol. Não tem número, não tem nada. Hexol já significa que é o benzeno com 6 hidroxilas. No caso de compostos que são sais derivados de fenóis, o nome e o PAC preferido do sal, que é um grupo aromático com oxigênio e metal, é dado da seguinte maneira. O nome do composto fenólico, trocando-se a terminação ol por olato, mais a preposição de, mais o nome do metal. Então, você tira a terminação ol, coloca a terminação olato, põe a preposição de, o nome do metal. Vamos ilustrar daqui a pouco. Também é aceito, mas não é preferido o uso de óxido no lugar de olato para derivados de fenol, tá? Os exemplos aqui agora. Temos um sal de potássio, um sal de sódio e um sal de sódio aqui com 2 átomos de sódio. Esse é o 3-metil, você tira o ol, põe olato. Fenolato, preposição de, o nome do metal potássio. Outro nome, como eu disse, pode usar óxido em lugar de olato, 3-metilfenóxido de potássio. Mais um exemplo. 1, 2, 3. O hidróxi aqui agora, ele está como substituinte. E OH como substituinte é chamado de hidróxi. Então, este é o 3-hidroxi-fenolato de sódio, nome e o PAC preferencial. Ou
3-hidroxifenox de sódio. Em outras palavras, fenóxido ou fenolato, as duas coisas, as duas situações são aceitas, mas fenolato é a forma preferencial. Naftaleno seria, se fosse o naftalenol, se fosse OH, era o naftaleno 1-ol. Você tira o ol e põe o olato. Naftalen 1-olato de sódio. É o único nome para ele. E o último, como são duas espécies iônicas, é o benzeno 1,3. Tem que colocar agora o bis na frente, o prefixo bis. Se fosse em 3, era tris. Bis, entre parênteses, olato de sódio. Nome IUPAC preferencial. Agora eu vou dar alguns exemplos, estamos quase terminando, de compostos polifuncionais e sulfurados. Para nomear compostos polifuncionais, ou seja, aqueles compostos que têm mais de um grupo funcional, e nessa situação, um deles será o principal, e os outros serão citados como substituintes. Nessas situações, é necessário considerar a ordem de prioridade estabelecida pelo IUPAC para a citação de grupos funcionais. Chama atenção que vocês vão encontrar essa lista com essa ordem nessa referência, que é o livro que eu já citei, nas páginas 306 e 307, ou ainda vocês podem ver a regra P-63.7 na referência da própria IUPAC, citada ao final deste vídeo. Apenas como exemplo, as sequências são grandes, não é o caso de, neste vídeo, apresentarmos isso, teremos um vídeo especificamente para essa situação, mas apenas como exemplo, o grupo OH ele tem prioridade de citação em relação ao grupo SH. Vamos ilustrar. Esse composto é o benzenotiol. Como tem um átomo de enxofre no lugar do oxigênio, como no caso dos álcoois, aqui eu uso o sufixo tiol, benzenotiol, seu nome IUPAC preferencial. Esse composto também era conhecido como tiofenol, mas de acordo com as regras mais atualizadas da IUPAC, ele não deve ser chamado de tiofenol. Fique marcado isso. Você vai encontrar esse nome por aí, mas já fique preparado para começar a usar de acordo com as recomendações da IUPAC. Agora nós temos um caso em que temos um OH, isso seria o fenol, e teremos um outro SH, que seria o benzenotiol. Mas quando você tem um OH e um SH, o OH é o grupo principal. Então, esse composto, destacado em azul, é chamado de fenol. E o grupo SH, enquanto substituinte, é chamado de sulfanil. Então, este é o 2-sulfanilfenol. É o nome IUPAC preferencial. Mais uma pequena regra. Não existe prioridade entre fenol e outros compostos hidroxilados, ou seja, entre um fenol e um álcool não tem prioridade. Aqui a escolha do hidrocarboneto parental é dada pelo número máximo de grupos OH citados como sufixo. Quando for o caso, o anel tem preferência sobre a citação sobre a cadeia carbônica aberta. Em outras palavras, se você tiver um fenol e um álcool, vamos ilustrar aqui. Você tem um fenol e tem um álcool, tá? Então não tem preferência entre o fenol e entre o álcool como grupo principal, tá? Mas quando for o caso, e aqui é o caso, você tem um anel aromático e você tem uma cadeia alifática. O anel tem preferência sobre a cadeia aberta. Então o nome, neste caso, se eu considero o fenol como grupo principal, tá? Esse cadeia lateral aqui, tá? Vai ser chamada de, eu numero a partir do ponto de ligação 1, 2. Isso aqui é o 2-hidroxietil. Então, no carbono 2 do anel aromático, 2, enfim, abro parênteses, porque isso aqui é um grupo complexo. Não é apenas o etil. Se fosse CH2, CH3 era o etil. Mas aqui nesse carbono da ponta ele tem o hidroxila, que é o carbono 2. No caso da ramificação, a numeração sempre é a partir do ponto de ligação. Então,
Então, esse é o 2-hidroxietilfenol. Este é um outro nome. Seria eu numerar a partir daqui, olha, 1, 2. Esse aqui seria o etan-1-ol. Etan-1-ol. E no carbono 2 do etan-1-ol, eu tenho esse grupo substituinte, que obviamente começa a numerar a partir deste carbono aqui. Agora seria o carbono 1 e seria o carbono 2. Então, seria 2, hífen, parênteses. Esse grupo em azul é o 2-hidroxifenil, fecha parênteses, etan-1-ol. O de cima é o nome e o PAC preferencial, porque o anel tem preferência sobre a cadeia aberta. Os dois nomes são aceitos. Um outro exemplo. Aqui, como já dissemos, a escolha do hidrocarboneto parental é dada pelo número máximo de grupos OH citados como sufixo. Neste caso, a cadeia aberta tem 2 grupos OH e o anel aromático tem apenas um. Então, se tem 2 grupos OH, essa parte em azul é chamada de 1,2, é o etano 1,2-diol. Ligado ao carbono 1 do etano 1,2-diol, nós temos aqui a numeração, começando aqui 1, 2, eu tenho 2-hidroxifenil, tá? 2-hidroxifenil, etano-diol, ou seja, é 1, hífen, parênteses, 2-hidroxifenil, etano 1,2-diol. Esse é o nome e o PAC preferencial. Se você considerar isso como, no caso anterior, como sendo o fenol o grupo principal, você teria no carbono 2 do fenol o 1,2-dihidroxietil. Só que esse nome está incorreto, porque a cadeia lateral tem 2 grupos funcionais e tem prioridade sobre o fenol. Esse é um exemplo um pouco mais complicado. No caso de compostos com outros grupos funcionais, claro que a situação é mais complexa, de modo que não cabe aqui ficar discutindo muito mais disso. Essas aqui foram apenas algumas regras que vai permitir vocês nomearem vários compostos fenólicos, incluindo quando tiver álcools e fenóis. Mais uma vez, chegamos ao fim do nosso vídeo. Nós somos gratos aos professores Dr. Claudinei Andrade Filomeno e Elcio Santiago pela presteza na colaboração em corrigir e sugerir alterações nesses vídeos. As referências da IUPAC, a referência também do livro de Química Orgânica. E chegamos então ao final, agradecendo pela sua audiência. Se esse vídeo foi útil, se você gostou, indica para um amigo seu, indica para um colega, indica para um estudante, divulgue isso. Nosso objetivo é sempre colocar um material de qualidade à disposição dos colegas e dos estudantes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.